Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. A aula de hoje vamos falar sobre corrente elétrica, essa importante grandeza da física. Afinal, o que é corrente elétrica? O fluxo ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica. Por que a palavra ordenado está em destaque? Porque os elétrons livres eles estão sempre se movimentando, mas nem sempre isso pode ser chamado de corrente elétrica, somente quando esse fluxo é ordenado. A figura a seguir representa bem esse fluxo. Do lado de cá, do lado esquerdo, os elétrons livres estão se movimentando, mas não existe nenhum movimento preferencial. Eles estão indo cada um para sua posição, independentemente de uma força externa. Já na figura do lado direito, eu ponho uma carga positiva do lado esquerdo e uma carga negativa do lado direito. Isso faz com que os elétrons que estão por aqui sejam repelidos pela carga externa negativa e sejam atraídos pela carga positiva externa do lado de cá. Então existe um movimento preferencial ordenado da direita para a esquerda. Isso é chamado de corrente elétrica. Então, o fluxo ordenado de elétrons livres. E aí existe o sentido convencional da corrente elétrica. Professor, o que é isso? Por que existe esse sentido convencional? Quando os cientistas descobriram o fenômeno da corrente elétrica, eles achavam que eram as partículas positivas que se moviam, como se fossem os prótons que se moviam. Mas, na verdade, depois descobriram que quem se move são os elétrons. E aí colocaram um sentido no sentido das partículas positivas. Assim, ó. Se as partículas positivas se movimentassem, elas saíam do sinal positivo para o sinal negativo. Então, esse aqui seria o sentido da corrente elétrica, né, se fosse positivo. Mas só que depois descobriram que quem se move é os elétrons. Só que esse sentido aqui já tinha sido dado. Então, a corrente elétrica é formada pelos elétrons que se movem, mas o sentido dela é como se fossem os prótons que se movessem. No caso dessa figura aqui, os elétrons se movem da direita para a esquerda, mas a corrente elétrica é da esquerda para a direita. Então, não confundir o sentido real do movimento dos elétrons, que é do negativo para o positivo, com o sentido convencional da corrente elétrica, que é do sentido positivo para o negativo. A corrente elétrica é determinada dividindo a carga elétrica em Coulomb pelo tempo em segundos, obtendo a corrente elétrica em ampere. Então, no SI, Sistema Internacional de Unidades, a corrente elétrica é em amperes, tá bom? E matematicamente, desculpe, e a corrente elétrica é simbolizada pela letra I maiúscula, tá? E agora sim, matematicamente, a gente pode dizer que a corrente elétrica é igual à carga elétrica dividida pelo tempo. Então, Coulomb dividido por segundo é ampere. Como é calculada a corrente elétrica? Se fosse possível fazer um corte transversal em um condutor, como seria esse corte? Imagina essa figura aqui. Os elétrons estão se movimentando, existe um fluxo ordenado de elétrons. Eu faço um corte aqui transversal e começo a contar quantos elétrons estão passando por aqui. Conto o tempo e conto os elétrons. Se eu pego a quantidade de elétrons que passa por aqui, multiplico pela carga elétrica fundamental, que vocês já sabem que é 1,6 vezes 10 a menos 19, eu obtenho uma carga elétrica que, dividido pelo tempo que eu fiz esse cálculo, eu acho a corrente elétrica. Então, I, corrente elétrica, é igual a carga dividido pelo tempo. 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Fazendo alguns ajustes matemáticos naquela fórmula que acabamos de ver, corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Mas aí eu posso fazer aquele meios pelos extremos, então eu tenho que a carga elétrica, Q, vai ser igual a I vezes T. Carga elétrica
é igual a corrente elétrica vezes o tempo. E por que isso é tão interessante, tão importante? A carga elétrica é a corrente elétrica vezes o tempo. Acabamos de ver isso aqui na fórmula. Isso é especialmente importante quando se pensa em baterias. Por quê? As baterias de celular ou de carro, normalmente elas são especificadas em ampere vezes hora ou miliampere vezes hora. E ampere vezes o tempo, né? Corrente vezes o tempo, isso é unidade de carga. Então, quando você pensar numa bateria de, sei lá, 4.000 mAh ou 4 Ah, isso está falando em carga da bateria, a máxima carga que a bateria pode fornecer ao seu dispositivo que estiver conectado a ele. Por hora, é isso que nós queríamos apresentar. Parabéns pelo conhecimento de corrente elétrica que obtivemos hoje e não deixe de fazer exercícios para fixar seu conhecimento. Um forte abraço.